Versículo 20 do capítulo 5 em diante diz assim: veio, porém, a lei para que avultasse e abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou ignorais porventura que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Até aqui. Esses versículos do apóstolo Paulo que nós acabamos de ler é uma resposta a muitas dúvidas que muitas das vezes surgem no nosso meio. No meio da igreja há sempre uma questão, há sempre uma dúvida, né? Quanto à lei, para que a lei? Nós não andamos mais na era da lei, nós andamos no tempo da graça. Sim, é verdade. Mas porque andamos no tempo da graça, nós devemos obedecer à lei, ou então simplesmente excluí-la das nossas sã doutrinas, que eu posso assim chamar, dos nossos costumes, da nossa prática de vida como cristão. Há sempre essas questões. Por que o da lei? Ou por que a lei? O apóstolo Paulo está respondendo já de início: veio, porém, a lei para que avultasse o pecado em nós. Veio a lei do Senhor, Deus deu a lei para que em nós mesmos nós pudéssemos enxergar o quanto nós somos pecadores. Eu estava pensando, como é que eu vou explicar? Eu sempre gosto de trazer um exemplo para que os irmãos possam compreender. E eu senti de olhar para uma rosa. Vocês todos conhecem uma rosa. Uma rosa está lá, toda florida, com todas as suas pétalas. E eu falei aqui no culto anterior que o desejo, a vontade de pecar que está na nossa carne, ela está no nosso sangue, ela está sempre nos fazendo um convite para que nós deixamos de andar segundo a vontade de Deus para fazer aquilo que mais a nossa carne quer, que é pecar. Então, eis aí o apóstolo Paulo, naqueles dias em que escreveu a sua carta, talvez pensou que lá na igreja de Roma pudesse existir alguém que já pensasse nisso, ou talvez alguém que quisesse distorcer um pouco, e vocês vão me compreender daqui um pouco mais, distorcer a sã doutrina. Porque vocês já ouviram aquele ditado de alguém que chega, não, a salvação é pela fé somente em Cristo Jesus, como eu tenho pregado aqui. A nossa salvação, você jamais pode duvidar dela, porque a nossa salvação, ela é somente pela fé em Cristo. Não há outro caminho que nos leve a Deus, e nós mesmos não temos força, nós não buscamos ir a Deus. Esta vontade veio dele próprio, do próprio Deus, de nos buscar, de nos salvar gratuitamente, somente porque nós cremos no sacrifício do seu Filho, e através do seu sangue derramado lá naquela cruz, os nossos pecados foram cobertos. Então somente assim estamos justificados diante de Deus, quando nós olhamos e, como eu já falei aqui outras vezes, compreendemos pela fé
A fé não é que nem esses bobocão que aparecem aqui querendo transmitir fé e chega e bate nos nossos ombros e manda nós pegar na mão um dos outros, transmitindo fé um para o outro, uma coragem. Isso aí não é nada de fé. A fé, ela é compreender, é pensar. Se você pensa, isso é a fé. Porque se você não pensar, você não vai crer. Para que fim foi que aconteceu isso? Mas quando você para e você compreende e entende por que Cristo Jesus morreu lá naquela cruz do Calvário, que foi por mim e por você, por causa dos nossos pecados, todos nós somos culpados disso. Então você já ouviu alguém dizer aí fora, essas doutrinas aí estão erradas. Porque tem alguém que prega aí fora que a pessoa que é salva, uma vez salva, ela é salva para sempre. E essa é uma ideia incoerente à palavra de Deus. Não é uma ideia verdadeira. Porque a ideia verdadeira é aquela que vem pela fé em Cristo Jesus e as obras. Eu simplesmente, depois de crer no que Cristo fez por mim, eu jamais posso cruzar os meus braços e não fazer mais nada. Eu não posso cruzar meus braços e não fazer nada para agradar a Deus. Porque agora sim, depois de compreender o processo da justificação, eu entro num outro processo que é santificação, que nós lemos no texto. O apóstolo Paulo vai mudar esse foco. Vocês viram que nós falamos aqui bastante sobre a justificação? Vocês entenderam a justificação pela fé? Amém. Eu falei bastante aqui, né? Até a minha esposa estava me criticando. Puxa vida, tu não para mais de pregar sobre a justificação? É na nossa igreja, é onde me chamam para pregar, eu tenho pregado sobre justificação. E quem tem parado para me ouvir, tem falado muito sobre a justificação pela fé. Por que eu tenho falado? Porque traz a salvação. A verdadeira ideia da nossa salvação, da onde saiu a nossa salvação, foi de nós mesmos, porque nós se esforcemos, porque nós venhamos à igreja todos os dias, porque eu sou muito religioso? Não. Eu já preguei aqui que não basta eu ser obreiro na igreja, não basta eu ter o meu cartão de membro da igreja, isso aí é só papelão, não vale nada. O meu título de obreiro superior não vale de nada. Não é isso que consta. Para Deus, Ele não faz exceção de ninguém. Não faz exceção de pessoas. Para Deus não tem aquilo que eu já falei aqui. Queridinho, coitadinho, aquele ali é o melhor dele. Não. Se alguém pensa assim, essa pessoa deve equivocar, enganada em si mesma. Mas a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Agora alguém vai dizer assim, mas então por que a lei? Mas a lei foi que aquilo que o apóstolo Paulo está respondendo para nós. Foi para que avultasse em nós. A lei que Deus deu foi simplesmente para que avultasse em nós o nosso pecado. E nos mostrasse o quanto nós somos pecadores. A lei veio para fazer aparecer os nossos erros, a nossa mancha de pecado, a nossa culpa com Deus. Foi para isso que a lei veio, para que avultasse. Eu coloquei avultar significa refluir, aparecer os nossos pecados. Não há nenhuma glória em nós, não há nenhum mérito em nós. Quem busca mérito se enganou. E vocês já lembram, né? Quando nós começamos o estudo lá nos primeiros capítulos, que eu falei aqui, muitas pessoas dentro da igreja hoje, elas são incautas na fé. E o que é incautos? Vão por qualquer doutrina, qualquer vento de doutrina. Tudo que falarem para elas, elas acreditam como se fosse verdade. E às vezes o que ela está entendendo por verdade é uma mentira. Eu me comprometi com vocês, eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei aqui umas 2, 3 vezes. Eu nunca mais ia deixar vocês serem incautos aqui, enquanto eu estivesse aqui. Porque se existe
existe uma coisa que eu tenho, é compromisso com a palavra de Deus. De pregar simplesmente aquilo que a Bíblia está falando. Eu não venho aqui pregar um machismo, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho para vocês. Desde quando Deus me chamou para fazer sua obra, Ele tem me aberto os meus olhos para a realidade escriturística da Bíblia. Ela sim é apta para me instruir. Não é o que muitos aí querem nos ensinar. Muitos enganos. Falsos líderes, falsos profetas estão cheios por nosso meio. É isso que o apóstolo João fala. Estavam entre nós, mas não eram nossos, eram simplesmente enganadores dentro da igreja. Estavam entre nós o tempo todo, mas para enganar a igreja. O apóstolo Paulo está respondendo: a lei veio assim como eu falei da rosa. Eu me enxerguei como uma rosa florescida com os meus pecados. Quem é que não peca? Quem é que não faz nada de errado, que não comete um pecado todos os dias? A Bíblia diz que nós, todos os dias, nós estamos como essa rosa, florescidos no pecado. A lei de Deus veio para nos florescer, nos mostrar em nós o quanto miserável nós somos diante de Deus. Mas há uma coisa que é muito interessante, porque depois que você compreende o processo da justificação pela fé em Cristo Jesus, você que compreende, ele vai dizer que aonde abundou tanto pecado, aonde tinha tanto pecado, veio a graça de Deus e cobriu todos esses pecados. Aleluia. É a graça de Deus que cobriu, ele abundou. Onde abundou o pecado, ele diz que superabundou a graça de Deus nas nossas vidas. É por isso que você que compreende a justificação agora pode se sentir livre dessa culpa, porque o apóstolo Paulo falou no capítulo 5 que aquele que compreende, aquele que é justificado, esse tem paz com Deus. Esse que compreende a justificação tem acesso a Deus. Você pode orar a Ele o tempo que tu quiser, Deus está lá para te ouvir, e Ele te perdoa, porque agora você compreende porque de fato Ele morreu lá na cruz do Calvário. Não foi para me encher de glória, mas foi para me salvar desse lamaçal, desse reino, o reino do pecado que está aí fora, esse reino do pecado ao qual todos nós aqui um dia fizemos partes. Nós fizemos partes, mas alguém vai falar: mas eu já nasci crente, né? No caso deles, eu já nasci crente num berço evangélico. Eu também. Mas Davi falou que desde quando eu me formava lá no ventre, eu já nasci em iniquidade. Eu era formado na iniquidade. Todos nós fomos formados na iniquidade, no pecado. Por isso que o pecado está estendido a todos os homens, a toda a humanidade. Todos têm culpa. Todos são culpados, porque está lá o pecado. É o reino do pecado agindo, reinando. O apóstolo Paulo está falando desse reino do pecado que está aí fora. E esse reino do pecado, porque Adão pecou federativamente, representando todos os homens, por um homem veio toda essa ofensa a toda a humanidade. Mas também por um homem, Cristo Jesus, Ele trouxe o reino da graça e nos cobriu. E hoje nós estamos aqui, como eu falei no início, agregados na igreja, porque estamos inseridos neste reino da graça que Cristo Jesus nos ofereceu. E porque nós vivemos hoje no reino da graça, nós devemos levar esse conhecimento aos demais que estão lá fora. Levar sobre o reino da graça, porque sobre o reino do pecado eles não precisam saber, porque já estão lá. Mas você pode refrescar a memória deles, avisando a vocês: estão vivendo no reino do pecado. E porque vocês pecam, vocês terão como recompensa a morte. E não porque nós hoje vivemos no reino da graça, estamos livres da morte.
Ninguém de nós está livre da morte. Todos nós aqui temos um dia marcado por Deus para nos encontrar com Ele. Um dia desses nós vamos morrer. Isso é prova concreta. Estamos sentenciados a esta morte física, que sim. Mas você precisa compreender a justificação pela fé. Sabe por quê? Porque depois que você estiver convicto desta justificação, você vai ter consciência de que você não vai mais viver nesse mundo de pecado, porque agora você vai passar a viver para agradar a Deus. Você vai viver uma nova vida para com Deus. E que essa morte ainda física que nós todos vamos encontrar um dia com ela, ela é o nosso último inimigo que nós ainda precisamos vencer. Essa morte física, eu, sabendo da minha justificação pela fé em Cristo Jesus, estou ciente que ela vai me levar uma vez, sendo que depois disso ela nunca mais vai ter poder de me tocar, porque vou receber de Deus um corpo novo, um corpo glorificado, onde a morte não terá mais domínio sobre nós. Mas todos aqueles que não se renderem ao reino da graça, esses ainda, além de enfrentar essa morte física que nós enfrentamos todos os dias aqui, nós estamos aí, os nossos parentes, entes queridos nossos, às vezes à beira, no leito de morte. Temos aí a irmã Elia passando luta essa semana, com o seu irmão, né? Que está bem assim. Ninguém sabe a hora. Fica ruim, fica bom, vai, não vai, mas Deus sabe o propósito que Deus tem na vida dele. Se Deus tem um propósito de salvação para aquela vida, Deus vai fazer por tudo, ainda que seja na última hora. Deus salva, porque é pela fé. Basta ele crer, basta que alguém chegue lá e fale do amor de Deus para aquela vida, e ele acaba crendo pela fé em Cristo Jesus. Ele está justificado. E ele vai ser salvo na última hora, como o ladrão lá da cruz, que as suas obras foram massa aqui, foram horríveis as suas obras, mas na hora da morte se arrependeu. Você, tendo consciência da sua justificação pela fé em Cristo Jesus, você saberá que está livre da segunda morte, que é o inferno. Lá naquele lugar, a morte não poderá te levar, porque Cristo te tirou de lá. Porque você está crendo nele. É ele que tem proposta de salvação. Quem mais tem? Alguém poderia dizer, mas por que eu preciso dessa graça? Por que eu tenho que me render a essa justiça? É porque nós não temos justiça. Que justiça que nós temos? Somos injustos. Ele é justo. Ele é o justificador. Só Ele pode nos justificar. Agora você entende? Compreendendo isso, você já não vive mais esse reino do pecado, mas passa a reinar no reino da graça que é oferecida por Cristo Jesus. E sabe aquela ideia do que eu falei, que todos dizem por aí fora, que uma vez salvo, salvo para sempre, e você não precisa fazer mais nada? A sua justificação também precisa de obras. Porque você que não faz obra nenhuma, você então não está justificado. Algo está errado na sua vida. E você precisa se consertar com Deus. Porque o Tiago prega que tem que ter obras na nossa vida. As nossas obras justificam aquilo que na realidade nós somos. Não é porque eu fui justificado que não tem nada que eu possa fazer, então eu vou cruzar meus braços. É o que muitos têm feito aí. Tem cruzado seus braços e não tem feito nada para a obra de Deus. E eu ando preocupado com pessoas que não querem fazer nada na obra de Deus. Nós estamos aqui com essa igreja pequena como ela é, mas eu estou com dificuldade em matéria humana. E eu preciso preparar pessoas para trabalhar nessa obra. Eu estava orando, pedindo muita graça para Deus. Se aqui não tiver, eu estou orando para Deus trazer de fora. Nem que seja drogado, prostituta, traga para cá para
para trabalhar na obra de Deus, porque se aqui eu não tiver, é eles que vão trabalhar. Estou orando a Deus nesse sentido. Senhor. Quando no século XVI, Martinho Lutero, que vocês muito conhecem da história, lutou para renovar a igreja. Existia lá também nos seus dias um grupo de pessoas que lutavam contra, quando ele pregava esses textos do apóstolo Paulo. Mas não que Martinho Lutero tenha algo a ver tão sagrado com a Bíblia, ele não tem nada a ver com a Bíblia, porque quantos mil anos atrás o apóstolo Paulo já escreveu aqui isso. Parece que o apóstolo Paulo sabia que nos dias do Martinho Lutero e nos nossos dias de hoje existiriam pessoas assim, que iam cruzar os braços e ainda iam fazer oposição ao verdadeiro evangelho. Muitas pessoas pregavam contra Martinho Lutero, contra aquela liderança nova da igreja, uma igreja reformada, que pregava sobre a justificação pela fé e as obras. Então eles faziam oposição. Existe um nome para isso que me afugentou agora da minha cabeça. É o antinominismo. Parece que é uma coisa assim. Antinominismo. Era esse grupo de pessoas que lutavam contra, faziam oposição. Então eles pregavam assim. Quando Martinho Lutero pregava que a justificação era somente pela fé em Cristo Jesus, mas eles não esperavam para ouvir o restante, eles já saíam defamando, pregando, dizendo que a igreja estava usando de libertinagem, dizendo que não teriam nenhum compromisso com Deus, porque eles diziam assim: já que é tudo pela graça, já que é tudo por Cristo, pela fé, então nós não temos que fazer nada, porque de fato, na realidade seria isso. É essa a ideia. Você não tem nada que você possa fazer pela sua justificação. Então eles diziam: então vamos pecar, já que nós não podemos fazer nada. É onde o pecado existiu, a graça de Deus superabundou onde tinha pecado. Então quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. Essas pessoas antinoministas, que são contra o verdadeiro evangelho, pregavam isso: já que é assim, peque, vão pecar à vontade, porque tudo é pela graça. Quanto mais pecado vocês fazerem, mais graça vocês vão obter. E Martinho Lutero pregava que não era assim, que você não tem que viver pecando, que você de agora por diante, depois de saber o que é a santificação pela fé, você deve lutar pela sua justificação, que é um processo, uma outra doutrina, não muito longe da justificação. Ela é junta com a justificação. Então agora o apóstolo Paulo está mudando o foco aqui. Ele vai sair da justificação para dizer sobre a santificação. Ele vai parar de falar sobre a justificação para falar sobre justificação. Entra no capítulo 6, então ele vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Vamos permanecer no pecado? Aqui nós lemos na nossa tradução daqui, ele diz aqui, de modo nenhum. Mas vocês sabiam que lá no grego, a tradução mais original do grego, ela diz assim: Deus não permita. É isso que está escrito lá. As traduções foram mudando as coisas, mas aqui está bem para se entender. O apóstolo Paulo está falando: não, você não pode viver pecando, você não pode viver no pecado. Você que entende a justificação pela fé em Cristo Jesus, você não pode continuar pecando. Você deve lutar, você deve se esforçar para agradar esse Deus. Você vai lutar para viver uma nova vida por Cristo. Alguém pode fazer uma questão: mas por quê? Ele vai dizer: porventura você ignora o batismo? Você ignora o batismo? O que o batismo tem a ver com isso? Com santificação e justificação? O batismo significa a morte. No dia em que você se rendeu a esse Cristo, você o aceitou. Você pensou, entendeu aqui? Você o aceitou.
Agora publicamente você publicou e noticiou a todos que agora você quer o batismo, quer se render a Ele. E você se batiza. Então lá no batismo você morreu. Significa morte. Quando você desceu as águas, você morreu para esse mundo de pecado. É por isso que você não pode continuar vivendo no pecado, porque para esse reino do pecado aí fora você morreu. O que vamos dizer para os fanáticos que dizem, não pequem, vivam igual rosa, cheio de pecados, é isso que agrada? Porque quanto mais você estiver cheio de pecado, mais graça você vai ter. Essa é uma ideia errada. O apóstolo Paulo falou naqueles dias. Não vivam assim, igreja. Lutem pela justificação. Se esforcem pela sua justificação. Você entra num processo de mortificação da carne. O apóstolo Paulo vai dizer que quando nós fomos batizados, né? Aqui temos a irmã Samira e o irmão Samuel que querem descer as águas por si próprios, eles decidiram. E eu falei para eles, venham no culto do ensinamento que eu vou estar falando sobre isso. Ó, está aqui o apóstolo Paulo explicando por que do batismo. Somente para ter um cartão de membro da igreja, agora eu sou batizado? Isso não vale nada. Não é isso. O batismo significa morte. Vocês descendo as águas, vocês vão morrer. Assim como Cristo lá na cruz do Calvário morreu para o mundo. Você em Cristo Jesus também lá no batismo morreu para o mundo. Morreu para o pecado. Mas quando você ressurge das águas novamente, agora você vai passar a viver então uma nova vida em Cristo Jesus. Tudo mudou na sua vida. Não faz sentido você que desceu as águas permanecer no erro. Não faz sentido isso. Você está de rebelião para com Deus. Porque isso é rebelião. Continuar pecando e viver em rebelião para com Deus. Ele diz de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nele em novidade de vida. Depois que eu compreendo isso, então eu devo avisar aos membros do meu corpo que agora eu sou uma nova vida e que eu não vou obedecer mais à minha carne. A minha carne me intima, ela me chama, vamos pegar? Eu tenho que dizer para ela, pela minha consciência, não. Eu não vou errar mais. Todas as vezes que a carne me intimar, peque, em sã consciência daquilo que eu publicamente disse e criei pela fé em Cristo Jesus, devo dizer a ela não, porque eu estou num processo de mortificação da minha carne para viver essa santificação. Vocês viram por que eu falei muitas das vezes que santificação não é eu chegar e botar o meu dedão na vida alheia? Você tem que fazer isso, você tem que mudar aquilo. Não é você que vai dizer para mim o que eu tenho que mudar. É eu. Eu que vou ter que dizer para os meus membros do meu corpo que eu preciso mudar. Aquilo de errado que eu praticava de errado com o meu corpo, eu tenho que parar de fazer. É um processo. Seja o que for o pecado. Mas eu não posso, de forma alguma. Eu gostei daquela frase que o apóstolo Paulo falou lá na tradução grega, que Deus não permita que nós vivemos assim pecando. Depois de conhecer, pensar, entender a justificação pela fé, por que eu sou salvo, por que eu fui batizado, por que eu mergulhei ali, por que eu fui imerso ali. Para quem não sabia o que é batismo, é morte. Significado de morte. Precisamos morrer para esse reino aqui. E vivermos uma nova vida
na graça de Deus, cobertos pela sua graça. Amém? Amém. Vou parar aqui. Na outra quarta-feira a gente continua. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Aleluia, Jesus. Vamos nos colocar de pé então, meus queridos.